Nós vamos agora ao Salão Verde conversar com a repórter Carolina Nogueira, que repercute esses assuntos. Bom dia, Carol. Bom dia, Cláudia. Pois é, nessa sessão do plenário de ontem, então, não se conseguiu aprovar a urgência para o projeto de renegociação das dívidas. Acabou aprovando-se esse outro projeto que prevê o julgamento em Tribunal Especial Militar para militares que eventualmente cometam algum crime durante as Olimpíadas. E muitos líderes já estão de olho na semana que vem, na expectativa, na possibilidade de votar a lei dos fundos de pensão na semana que vem e, eventualmente, também a quebra do monopólio da Petrobras na exploração do pré-sal, uma matéria que vai ser analisada daqui a pouquinho em comissão especial, pode ser votada ainda hoje, seguir para o plenário, então, na semana que vem. É sobre tudo isso que a gente conversa agora com o deputado Mauro Pereira, que é vice-líder do PMDB do Rio Grande do Sul, e também com a deputada Luciana Santos, que é vice-líder do PCdoB de Pernambuco. Deputado, por que não se conseguiu, então, aprovar essa urgência desse projeto que tanta gente, tantos governadores consideram tão importante? Bom, primeiramente pela falta de organização e pela falta de comando da casa. A nossa casa, ela está como um barco à deriva. Segunda-feira houve uma convocação urgente, que ia ter votação, chegamos aqui, eu mesmo cheguei aqui às 9 horas da manhã e simplesmente não aconteceu nada, simplesmente foi cancelada a sessão. E no dia de ontem, o plenário de repente coloca em votação, e nós tínhamos comissões em andamento, nós tínhamos, por exemplo, na liderança do PMDB, um grupo de deputados reunidos tratando de assunto com empresários de outros estados. Isso é uma desorganização. Enquanto a nossa casa não escolher um presidente que tenha palavra e que as coisas aconteçam como tem que ser feito, com seriedade, com respeito ao dinheiro público, que os deputados têm que estar presentes na sessão, caso não esteja, vai ter o ponto cortado e vai pagar por não estar trabalhando, vai acontecer isso. Ontem estava uma ausência enorme no plenário e não culpa dos deputados, culpa por uma falta de gerenciamento. Diversos deputados, eles estavam em outros locais participando de reuniões importantes. Eu mesmo estava na reunião da bancada gaúcha, tratando de demanda do meu estado, na área da saúde, na área de estrada, do DENIT. Quando eu cheguei no plenário, estava acontecendo essa importante votação. Então, o que nós precisamos, que isso aí sirva de exemplo, nós temos que imediatamente decidir quem vai comandar essa casa, porque essa casa não tem comando. Uma casa legislativa tão importante como a Câmara dos Deputados, infelizmente, nós estamos sem comando. Deputada Luciana Santos, a senhora concorda com essa análise? A senhora vê uma possibilidade de se avançar mais nas votações nos próximos dias, na semana que vem? De fato, em função do afastamento do ex-presidente da Casa, Eduardo Cunha, que precisa agilizar, a votação no Conselho de Ética, porque ele talvez seja o processo mais longo no Conselho de Ética de um projeto ou de um processo de cassação de um deputado, e nós precisamos terminar com esse impasse, porque enquanto esse impasse permanecer, precisamos marcar a cassação. Acho que poderia ser, inclusive, antes desse período de recesso, poderia ser no domingo, no dia 17 de julho, porque é um clamor da população que a gente possa apurar todos os casos de denúncia de corrupção no país e fazer valer uma agenda mais célere, em que a gente possa pactuar melhor aqui na casa, na medida em que há um processo de transição. Transição também porque é um governo interino, um governo que foi imposto através de um processo de impeachment que não tem fundamento legal. Então, tudo isso leva a essa instabilidade geral que a gente está vivenciando, não só na Câmara dos Deputados, que é um reflexo, mas no Brasil. Mas eu penso que, em relação à dívida dos estados, foi uma derrota, para o governo interino, por essas questões que tanto aqui eu falei como que o deputado Mauro falou, mas também pela insuficiência da negociação. Todo mundo sabe que é necessário o debate da dívida dos estados e dos municípios que vivem uma situação de aperto muito grande. Mas nós não podemos punir os servidores e um conjunto de restrições que são mais duros do que a própria lei de responsabilidade fiscal. Então, às vezes, há ganhos que
que se torna um imbróglio, né, que se torna um impedimento para avançar de maneira mais justa nas ações de políticas públicas dos estados e municípios. Então, além de ser desequilibrado, tem estados que, pela posição que teve no processo do impedimento, foram mais beneficiados. E tem estados que ainda, como são os estados do Nordeste, que não tiveram uma boa negociação com o governo interino de Temer. Deputado Mauro, o senhor acredita na possibilidade de se votar na semana que vem o projeto de lei dos fundos de pensão, como era o que estava planejado? O senhor acredita que isso pode acontecer? Na verdade, nós temos que votar alguma coisa. Eu não tenho dúvida nenhuma, ontem nós tivemos uma votação importante, como o projeto de lei que nós vamos fazer com que os militares das Forças Armadas que vão trabalhar nas Olimpíadas, caso haja algum incidente, que eu espero que não aconteça, eles vão ser julgados pelo Tribunal Militar, isso é muito importante. E está previsto votações para segunda-feira, terça, e eu espero que realmente aconteça. Eu falo por mim, nós temos aqui diversos deputados e deputadas que comparecem, que estão aqui prontos para trabalhar. Agora, é lógico que para nós votarmos tem que ter alguém que coloque na pauta e que alguém que fale a verdade para os deputados, que infelizmente isso não está ocorrendo. Pelo contrário, os deputados saem lá do fundo do Amapá, do extremo sul do país, vêm aqui para uma convocação e chega aqui e não existe a reunião. Então, o que está faltando é seriedade, é respeito aos deputados e respeito ao dinheiro público, que infelizmente não está acontecendo pelo atual presidente e infelizmente quem também está acompanhando ele, que deveria cobrar dele ações mais firmes. Deputada, sua opinião sobre esse projeto aprovado ontem, então, que cria essa exceção aí para alguma eventualidade durante as Olimpíadas, sua opinião sobre isso? A princípio, aparentemente, não teria nada contra, porque isso ajuda a dar mais segurança, né, às pessoas, a dar mais tranquilidade. Mas eu penso que há um procedimento já hoje especial para a situação dos militares. Talvez os exageros que possa ter numa decisão como essa, ao invés de dar mais tranquilidade, traga mais transtornos para os próprios militares que são responsáveis pela segurança do evento. Então, embora o sentido não acho que esteja errado, mas era preciso levar em conta que já existe um procedimento que já trata de maneira especial essa situação das Forças Armadas. Para a gente encerrar rapidamente, vamos falar um pouquinho sobre esse projeto de lei que pode ser votado hoje na comissão especial, que quebra o monopólio da Petrobras na exploração do pré-sal, pode vir para o plenário na semana que vem. O senhor acha que essa votação seria tranquila, deputado? Tranquila não vai ser, né? Mas ela vai acontecer hoje na comissão especial. Provavelmente eu vou participar também dessa decisão. Uma coisa é certa, o nosso país, a nossa Petrobras, ela foi saqueada, ela foi roubada. Simplesmente, se continuasse o governo Dilma, talvez daqui uns dias nem existisse mais a Petrobras. E o que nós vamos fazer no caso, sendo aprovado, dar a oportunidade para que investidores, para que grupos internacionais possam participar do processo aqui no nosso país de exploração. Isso, no debate, vai ficar bem claro em que percentual e até que ponto eles vão poder ter o comando ou não. Isso, o debate vai ser muito bem feito. Uma coisa é certa, os deputados federais dessa casa, dessa legislatura, nós queremos que o Brasil vá bem. E para o Brasil ir bem, é muito importante que a nossa Petrobras seja preservada e seja cada vez mais valorizada. Deputada Luciana, sua opinião sobre esse projeto? É mais uma tentativa desse governo interino, né? É um projeto de lei que já tramitava aqui na casa pelas forças que dão sustentação a esse governo. Isso é uma iniciativa do atual ministro das Relações Exteriores, o senador José Serra, que tem claramente um caráter entreguista. Uma das maiores lutas do povo brasileiro foi exatamente a possibilidade de ter uma empresa estatal petrolífera com o peso que a Petrobras tem. Foi graças à inteligência nacional, a forma, né, como hoje
as tecnologias que nós desenvolvemos através disso, nós somos a maior inteligência em extração de águas, de petróleo em águas profundas do planeta. É a maior multinacional. E quanto à corrupção, eu discordo do deputado Mauro, que a corrupção vem desde 97, dito pelos próprios delatores do processo da Operação Lava Jato. O que existe no governo Dilma foi a apuração da corrupção, como agora ontem o ministro interino Temer retirou medidas que a própria presidenta Dilma tinha para enfrentar a corrupção. Então isso eu acho isso sempre foi um pretexto das forças conservadoras no país para poder impor sua agenda, e a Petrobras, tirando a operadora única do pré-sal, você coloca em risco um ativo que é um ativo que a própria Câmara decidiu que 75% daquilo que fosse retirado do pré-sal iria para financiar a educação brasileira e 25% para a saúde. Quando você tira a operação daquilo que é o filé do polígono do pré-sal, a gente está ameaçando um patrimônio do povo brasileiro. O deputado Mauro Pereira quer fazer um último comentário rapidinho que a gente tem que ser. O comentário é que a retirada do pedido de urgência do que se trata da lei que vai moralizar, que vai aumentar as penas da corrupção, o presidente Temer pediu porque foi criada uma comissão nessa casa e tem diversos projetos nessa casa de combate à corrupção, e essa comissão vai analisar todos os projetos e vai englobar em um só. Isso chama-se democracia e respeito a esse parlamento. Deputado Mauro Pereira, deputada Luciana Santos, muito obrigada pela participação aqui com a gente. A gente volta ao estúdio com a Cláudia.